A semana tão aguardada pela estreia de Star Wars, O Despertar da Força. Hoje eu tive a feliz oportunidade de estar acompanhando o filme na cabine de imprensa, a convite da Lucasfilmes, a convite da Disney também, e vou procurar conversar um pouquinho com vocês aqui sem passar spoilers, tá? Na verdade eu vou estar gravando um vídeo semana que vem com spoilers, avisando evidentemente para quem já vai ter assistido o filme, para a gente poder debater aqui. Mas de antemão eu já posso dizer para vocês que as minhas expectativas se superaram assistindo o filme. Ou seja, logo de início, quando você senta na cadeira do cinema e você vê aquela projeção abrir na sua frente com aquela velha, intrigante e linda trilha sonora de Star Wars, mantendo inclusive o mesmo padrão de abertura, né? Aquelas letras, né? Deitadas, saindo ali na tela, você já começa a se emocionar. A sensação que você tem logo de cara quando você começa a assistir o filme é como se você achasse um velho álbum de família que está guardado há muito tempo lá no fundo do seu guarda-roupa, e a partir daí você começa a desenhar uma nova história dentro dos seus olhos. É essa magia que desde o início de Star Wars: O Despertar da Força nós começamos a sentir. É de arrepiar logo desde o começo, quando você começa a ver realmente o desenho da trama. É um filme muito bem construído. E falando em construir, também todos os personagens, nós percebemos que eles foram construídos com muito cuidado. Desde o lado da Resistência, começando pela Rey, Paul Dameron e o Finn, até nós chegarmos na Primeira Ordem, com o tão temido Kylo Ren. Esse mesmo Kylo Ren que trará muitas e muitas revelações dentro de todo o filme. Eu gostei muito do vilão. Eu não vou falar muito aqui nesse vídeo para não dar spoilers para vocês, mas ele tem um perfil muito diferente do que nós tínhamos visto, por exemplo, no Darth Vader. Mas resumindo aqui, gostei da construção desde os personagens da Primeira Ordem até os personagens da Resistência. As cenas de batalha no espaço mantiveram exatamente aquela mesma nostalgia que nós vimos nos filmes anteriores. Quando você começa a assistir essas cenas, você não consegue não ficar arrepiado, você que viveu isso nos anos 80 principalmente, e você se sente um pouco mais próximo da cena, claro, com todos os recursos que nós temos hoje, toda a adaptação que com muita clareza eles conseguiram fazer, você consegue se sentir ali praticamente dentro do cruzador estelar, quando rolam todas aquelas batalhas épicas pelos céus do planeta Jakku, ou mesmo dentro do espaço sideral. Sabe aquela emoção que você viveu lá no primeiro trailer, quando o Han Solo aparece com o Chewbacca e fala: "Nós estamos de volta para casa, Chewie"? Você sente exatamente a mesma emoção quando você vê isso na tela, mesmo você já sabendo o que vai rolar, né? A partir do momento que o Han Solo aparece com o Chewbacca, a emoção que eu senti foi exatamente a mesma que eu vi no trailer. Achei que o filme começa a se tornar ainda mais emocionante. Nós vamos achar, por exemplo, no personagem da Rey, um personagem muito forte. Tanto a Rey interpretada pela Daisy Ridley, quanto o Finn interpretado pelo John Boyega, deram um cala-boca naquela galera que estava falando besteira na internet, falando com um ator negro e uma mulher não poderiam fazer Star Wars, etc e tal. Deram, na minha opinião, um show de interpretação. Conseguiram passar exatamente a força realmente, né? Ou seja, que a força esteja com você, e essa força realmente esteve com eles o filme inteiro, onde eles conseguiram se adaptar muito bem, e parecia já, na minha opinião, que eles já tinham feito 10 filmes dentro da franquia já de Star Wars. Quando nós começamos a perceber a Primeira Ordem, ou seja, o lado negro da força, eu senti algo muito mais violento ainda do que nós tínhamos dentro dos primeiros filmes. A Disney, que tem aquela característica de colocar alguns, né, pontinhos, né, para minimizar algumas cenas mais fortes, etc e tal. Em Star Wars, os caras descarregaram a linha de uma vez por todas e ultrapassaram aquilo que eu sempre disse que é o limite Disney. Ou seja, não negaram fogo, e realmente nós teremos um filme nessa questão muito realista. O diretor conseguiu dar
um certo tom de humor irônico durante várias cenas e aquelas piadas que você consegue dar uma sacada naturalmente. Em termos de efeitos especiais e trilha sonora, não tem mais o que nós comentarmos. Quem começar a achar defeitinhos aqui e ali é que tá querendo realmente achar pelo em ovo. Os caras usaram com muita maestria o que de melhor eles tinham dentro de suas mãos. E um personagem seguido do seu ator que eu gostei muito foi o Paul Dameron, que eu não esperava muito dele realmente, né? Que na verdade ali ele é um piloto da resistência. E ele ali interpretado pelo Oscar Isaac passou uma naturalidade muito grande e eu tive uma boa afinidade com esse personagem durante toda a trama, porque muito se falava do Kylo Ren, do Finn, da Rey, e não foi dado muita ênfase a esse personagem do Paul Dameron. Mas não vou falar muito não, galera, vou deixar para vocês descobrirem e assistir o filme. Star Wars: O Despertar da Força, para mim, ao lado de Mad Max: A Estrada da Fúria, são os dois melhores filmes que eu assisti nesse ano de 2015 disparado. Porém, na próxima semana eu estarei trazendo mais uma análise aqui no canal, essa já com aviso de spoilers, principalmente para quem já assistiu o filme, para a gente poder debater um pouquinho mais de perto, nós podemos conversar ainda mais sobre Star Wars: O Despertar da Força. E é claro que eu vou deixando aquele pedido para que você deixe o seu joinha e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. Um grande abraço e que a força esteja com vocês.